Eu quero começar a minha fala com algumas indagações. Amém? Alguém aqui, nos últimos tempos, tem questionado por Deus por que às vezes as coisas são tão difíceis para nós, enquanto o ímpio vai prosperando, vai crescendo, vai fazendo coisa errada e vai se estabelecendo? Ninguém questionou isso não, né? Tem alguém aí, gente? E eu estava em casa essa semana e Deus me trouxe essa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. Amém? Hoje nós vamos comparar dois salmos, o 37 e o 73. Salmo de Davi, Salmo de Asaf. Salmo de um homem segundo o coração de Deus, sábio, salmo de um ministro de Deus, de um homem separado por Deus para cuidar das coisas de Deus. Amém? Qual vocês querem ler primeiro? Vamos para o 73? Salmo de Asaf. Vamos ficar de pé, vou ler só um versículo. Amém? Depois a gente dá continuidade. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Amém? Pode sentar. Hoje nós vamos fazer uma analogia entre os dois. Amém? Vamos fazer aqui a leitura um pouco mais aprofundada, mas ele começa dizendo que certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. O salmista também vai dizer: quem subirá, Senhor, ao teu santo monte? Ou quem habitará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mas ele começa falando sobre a bondade de Deus sobre o seu povo. Eu até fui indagado algum tempo atrás por uma pessoa que ela falou assim: por que eu não nasci judeu para herdar a promessa? Eu falei: você não nasceu na carne, mas nasceu no Espírito em Cristo Jesus. Hoje somos coerdeiros da família de Deus. Amém? Mediante a nossa fé. E tudo que está disponível no mundo espiritual de Deus está disponível para nós. Amém? Então, queridos, quando fala sobre a bondade de Deus, sobre esse povo, mas fala também para com os puros de coração. O que tem acontecido nos últimos tempos, o que isso tem causado ao nosso coração? Tem causado mancha, mágoa, ou o que tem causado? Porque em muitos momentos a gente acha que é um inimigo que está se levantando, mas é Deus que está nos provando e nos preparando para algo maior. As pessoas têm atribuído tudo ao diabo. Ah, você não tem segredo por causa do diabo. Ah, eu estou passando uma prova por causa do diabo. O diabo não tem esse poder todo, não. O diabo, para tocar em alguém, ele precisa de autorização. Amém? Vamos continuar? Quando nós paramos para analisar os salmos, né, o Salmo 37 ele é considerado uma obra poética muito rica do livro de Salmos. E o livro de Salmo em si, ele traz muitos conselhos práticos e promessas de Deus. E este salmo frequentemente divide em vários momentos, né, ou várias etapas. E ele facilita a compreensão dos temas centrais que vai permear o texto. E quando nós paramos para analisar, queridos, esses salmos, nós vamos ver que o salmista ele vai fazer a separação de alguns momentos. Eu vou começar primeiro no 37, como nós dissemos, depois eu vou passar para o primeiro do 73, depois do 37, para a gente ir comparando, amém? Como é a visão de alguém que confia em Deus? Quem lembra qual foi o segundo hino que nós cantamos? Quem lembra? Maranata. Ora vem.
Vamos ler de novo o versículo 2. Ele começa dizendo da bondade de Deus para com seu povo e para os puros de coração. Quanto a mim, quase os meus pés se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregassem os meus passos. Então ele começa dizendo que a mãe diz: olha, quase que eu caio, quase que eu escorrego, quase que eu perco minha base. Mas por que quase que aconteceu isso? Ele vai explicar. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Amém? Amém. E quando eu pego essa palavra ímpio, na tradução original, rachai, perverso, criminoso, culpado da culpa de um crime, culpado de um pecado contra Deus. Ou seja, se afastar de Deus impiamente. 4. Porque não há aperto na sua morte, mas sua força está firme. Não sofre como os demais, não partilham das canseiras, nem são afligidos como os outros homens. Portanto, a arrogância os envolve, como um colar usam a violência como se fosse uma dor. Os olhos deles estão recheados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corruptos e falam com malícia sobre a opressão, agem com arrogância. Colocam as suas bocas contra os céus e as suas línguas percorrem a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e as águas do copo cheio se espremem para eles. E dizem: como pode Deus saber? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos prosperam no mundo e acumulam riquezas. Olha aqui para mim. Assim que teve um reviravolta na política aí, uma pessoa de outro estado que eu acompanho ela me mandou uma mensagem dizendo: como eu vou dizer para o meu filho agora que as pessoas honestas recebem o favor de Deus e Deus que guarda as pessoas? E começou a me questionar um monte de coisa. E aí eu falei: você está me falando tudo isso por causa de um momento? Porque durante toda uma trajetória existem vários ensinamentos e várias fases, vários estágios. E eu quero te falar uma coisa: às vezes o inimigo quer nos fazer doer aqueles que se foram, enquanto nós deixamos de agradecer por aqueles que ficaram, porque os fiéis ficam. O amigo que se foi, o namorado, a namorada que se foi, mas aquilo que é de Deus permanece na sua vida. Então não chore pelo que foi perdido, mas agradeça aquilo que ficou estabelecido. Mas em muitos momentos você vai ver o povo de Deus, cristãos, analisando, dizendo: por que aquele e aquele faz coisa errada e prospera e eu não? Por que eles crescem e eu não? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, vocês me respondem? Se aqui fosse pregada uma palavra que todos queriam ouvir, a igreja estava... caberia? Não. Ou teria que aumentar? Dura é essa palavra, né? Mas somente ela nos traz o quê? Promessa da vida eterna. Enquanto alguns que maqueiam, e a gente não tem nada a ver com isso, cada um vai prestar conta com Deus, né? Mas em muitos momentos as pessoas que vão fazendo errado, que vão enganando, vão prosperando. E isso em muitos momentos traz da vida do cristão. Nós vamos falar de dois homens de Deus que pararam para analisar isso, gente. Às vezes isso quer mexer com a gente. E eu quero te falar uma coisa: o que você conquista em Deus é seu. E se um dia você perder, será restituído. Agora, com o ímpio, em muitos momentos ele nem tem força para recomeçar, porque ele não tem fé. Em muitos momentos. Mas tem mais ímpio, às vezes que tem mais força do que muito cristão. Versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: vou falar assim,
escaparia a ofender a geração dos teus filhos. Quando eu tentava compreender isso, era muito difícil para mim. Amém? Olha aqui para mim. Então vamos separar. Ele começa exaltando o Deus que é fiel e reconhecendo o favor de Deus sobre o povo de coração puro. E aí entra um monte de questionamento. Olha, a aflição está sobre mim, o ímpio está prosperando, ele conquista mais do que precisa, mais do que deseja, né? Daqui a pouco ele vai cair em si. No momento em que ele entra aonde ele deve estar e permanecer. Vamos ler o 17? Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi qual seria o destino deles. Eu reconheço quem Deus é, mas os meus pés quase escorregam porque eu parei para medir, eu parei para comparar, eu parei para analisar. Então ele diz que seus pés quase vacilaram. Até o momento em que ele entra onde ele deveria estar. Em que ele entra no santuário, aqui nós podemos colocar como presença de Deus. Até o momento em que ele entra numa dimensão, numa atmosfera, a qual ele nem deveria ter saído para fazer a comparação. E agora eu quero te convidar, vamos lá, deixa marcado aí, vamos lá no Salmo 37. Não se irrite por causa dos ímpios, nem tenha inveja dos que praticam a maldade, pois em breve serão cortados como a erva e murcharão como a vegetação verde. Confia no Senhor e faz o bem. Coração puro. Amém? E você habitará na terra e será verdadeiramente alimentado da verdade. Amém? E eu vou parar aqui no versículo 4, porque depois eu quero fazer também uma analogia com outras passagens. Quando você recebe, queridos, uma palavra rema para a sua vida, é muito bom, né? Mas quando Deus te dá uma palavra no meio da provação, ela fala forte. E ela traz uma essência toda diferente. Amém? Vamos lá, voltar. Deixa marcado aí, nós vamos voltar, tá? Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia. Vamos lá no Salmo 73, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi qual seria o destino deles. Certamente tu os colocastes em lugares o quê? Os lanças a... Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terror. Onde os pés do ímpio estão firmados? Mas a gente tem que parar para analisar onde o nosso está firmado. Porque se eu tenho fé, eu não preciso estar me justificando. Se eu tenho fé, eu não preciso estar brigando. Porque tem alguém que defende a minha causa. Tem alguém que defende meus direitos. E o que me chama a atenção, queridos, é que ele fala dessa queda em um momento, né? Na ruína momentânea. Quando vem um momento de dificuldade, de adversidade sobre a vida do ímpio. 19. Agora o 20, né? Como um sonho que se desvanece ao acordar, assim, ó Senhor, quando te despertares, desprezará a aparência deles. Assim, o meu coração se angustiou, e sinto dores nos meus rins. Assim, eu fiquei sem entendimento, e não sabia de nada. Tornei-me como um animal diante de ti. Contudo, estou sempre contigo. Tu me sustentas com a tua mão direita. Guia-me com os teus conselhos. E depois me receberás em glória. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o caminhar direcionado por Deus. Quando você para analisar, lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas e dá uma palavra dizendo: de todo fruto do jardim vocês podem comer, menos do
havia uma palavra? Havia uma ordenança? Sim, ela foi quebrada, não foi? E aí depois o tempo todo Deus está dizendo: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, né? Não é assim? Se obedeceres a minha voz, vós serei o meu povo e eu serei o seu Deus, e vocês serão propriedade peculiar. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. O princípio é permanecer na direção. E eu quero falar uma coisa para vocês aqui muito forte. Não abandonem o propósito. Não ache que algo vai ser melhor para você e simplesmente saia sem uma palavra de Deus. Se Deus mandar, você vai lá e faz. Se não mandar, fique quieto. Amém? Versículo 25. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há ninguém que eu deseje mais além de ti. A minha carne e o meu coração podem fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Isso me arremete a Apocalipse, quando o Senhor vai falar com a igreja e diz: eu conheço as tuas obras, e sei que mesmo tendo poucas forças, não negastes o meu nome. Versículo 27. Pois os que se afastam de ti perecerão. Aí está dizendo que é o diabo que destrói ela? Tu destróis todos os que te abandonam. Mas para mim é bom estar perto de Deus. Coloquei a minha confiança no Deus para anunciar todas as suas obras. Amém? Quem gosta de anotar aí, vamos voltar um pouquinho agora lá para o Salmo 37, versículo 4. Eu vou ler tudo, aí depois eu volto explicando, tá bom? Amém? Amém. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que mais? Em algumas traduções, e Ele agirá. Ele fará brilhar a tua justiça como a luz e o seu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, nem por causa do homem que realiza planos enganosos. Abandone a ira e deixe furor. Não te impacientes, certamente, para fazer apenas o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão as forças. Você vai ver, se não me engano, no livro de Romanos, o apóstolo dizer que Deus entregou aquelas pessoas as suas compaixões, seus desejos, para que eles perecessem nelas. O ímpio muitas vezes vai prosperar, vai caminhar, mas qual fim que ele vai ter? Serão destruídos, serão desarraigados, enquanto o justo permanecerá e herdará aquilo que o Senhor preparou para ele. Verso 10 agora, né? Pois dentro de pouco tempo o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os humildes herdarão a terra e desfrutarão de quê, irmãos? Abundância de paz. Alguém aqui tem orado pedindo: Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso de paz. O ímpio trama contra o justo e lhe morde os lábios. O Senhor se rirá dele, pois vê o seu dia está chegando. Os ímpios sacaram a espada e armaram o arco para derrubar o pobre e o necessitado, e para matar os que têm o viver correto. A espada dele penetrará o coração, e os seus arcos se quebrarão.
Melhor é um pouco que o justo possui do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos justos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não passarão vergonha nos dias difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Você já parou para analisar o Salmo 23? Eu acho que o Salmo 23 e o 91 são os trechos da Bíblia mais lidos. Todo lugar que você chega tem uma Bíblia aberta. O Salmo 23 ou o Salmo 91. Salmo 23: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e aí do Senhor, Ele é o meu Deus, né? Então olha só. Já estou. Vamos ler lá. Pega lá o Salmo 23. O Senhor é o meu, nada me faltará. Deitar-me, faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você já parou para analisar? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na tradução original é um pouquinho diferente, só que não muda o contexto, tá bom? O Senhor está comigo, Ele não falta. Em nada terei falta. Por quê? Porque Ele me leva a pastos verdejantes, me guia mansamente às águas tranquilas. Você é conduzido a algo que você não precisa? Você vai com facilidade para aquilo que você acha que não é necessário? Sim ou não? Se eu for te levar para comer sem você ter fome, você vai comer? Se eu for te levar para beber água, mesmo que a água seja fresca, você vai beber? Se você achar que está saciado, você vai querer. E o 91 é sobre estar, sobre habitar. Nós paramos aonde aqui no Salmo 37? Agora é o 22, né? Amém? Vamos para o 22. É o 20? Obrigado. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura do que? Os cordeiros. Desaparecerão e se dissiparão como fogo. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão destruídos. Os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, e ele se alegrará em seu caminho. Gente, vocês lembram daquela passagem do batismo de Jesus? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Senhor tem prazer também no caminhar do justo. Ainda que caia, não ficará. Por quê? Porque o Senhor sustenta com a sua mão. Enquanto a Bíblia diz que quando o ímpio cair, grande será a sua ruína. Tem diferença ou não? A Bíblia está dizendo que se você andar no caminho correto, mesmo que você caia, vai ter uma mão que vai te levantar. Mas ela diz que o ímpio que é arrogante, que acha que ele deu certo, que ele não mede consequência e faz do jeito dele, quando ele cair, a sua ruína vai ser grande. Tem diferença? Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi os justos desamparados e nem a sua descendência mendigando. Então aqui para a gente deixa eu ver. Versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e viverá para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência do ímpio será exterminada. Amém? Amém? Amém. Diga para o seu irmão: ei, o Senhor ama a justiça e não abandona os seus justos. Opa, bispo, então por que às vezes eu passo umas provas aí? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas.
E a palavra de Deus me ensina que a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre as nossas vidas um eterno peso de glória. No momento de dor, no momento de dificuldade, é o momento que a gente mais precisa de uma direção, de uma palavra, de um cuidado. E a palavra de Deus diz que o Senhor não vai desamparar. Vai ter momentos difíceis que você e eu vamos passar, só a mão de Deus para sustentar. E aí é a hora que você vai experimentar a paz, que muita gente não vai entender. O conforto, o consolo e o refrigério. Você não vai conseguir pular estágio, você vai ter que chorar porque existe a dor, mas vai ter o conforto de estar no colo daquele que te ama. Amém? Amém. Vamos voltar lá para o versículo 4 que eu falei para vocês que ia fazer uma conexão. Deleita-te onde? Por quê? Ele satisfará o quê? Sabe qual é o significado dessa palavra? Deleitar. Ela vem de uma palavra chamada Yabnak, ser suave, ser delicado, ser requintado, ter hábito requintado, né? Ter grande prazer, deleitar-se, se divertir em executar. Visto por que o senhor está entrando nessa palavra? E agora nós vamos começar a entrar na mensagem. Abre sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Grava essa palavrinha aí, ó. Deleita-se. Deleita-te no Senhor. Amém? Todos acharam? Tudo tem um tempo determinado ao próprio. Para tudo há um tempo determinado. E para cada propósito debaixo do céu há um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Amém? Então você vai analisar essa palavra, ela vai te trazer vários tempos. Tempo de estar perto, tempo de estar longe, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, tempo de se afastar, né? Mas eu quero trazer para vocês o significado. Lembra que eu falei lá? Segura essa palavrinha aqui, do Salmo, versículo 4. Deleita-te, né? E agora nós vamos analisar outra palavra aqui. Qual é a essência dela? Propósito. Lá no versículo 1. Amém? Vamos ler de novo? Para tudo há um tempo que? E para cada o quê? Propósito, debaixo do céu há um tempo. Sabe qual é o significado de propósito? Deleite, prazer, desejo, anelo, o bom prazer, aquilo na qual alguém se deleita em fazer. Isso porque tem a ver com o que o senhor está falando, tem a ver com a vida do ímpio e a vida do justo, de andar pelas palavras e ser direcionado, de deleitar no propósito e entender que o propósito tem um tempo. O Senhor Jesus, ele veio para cumprir todas as coisas que o Pai entregou em suas mãos em certa feita. Quando os discípulos acharam que ele estava com muita fome, ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. O tempo inteiro ele falava do prazer, de como ele queria executar aquilo que o Pai entregou nas suas mãos. E lá no Evangelho de João, capítulo 17, se não me engano, versículo 4, ele vai dizer: eu glorifiquei o teu nome, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Visto, o que é que o senhor quer dizer com tudo isso? Você vai ver o justo em muitos momentos ir para a cruz. Você vai ver o justo em muitos momentos
passar por dificuldades, a cruz que eu digo não literal, né? Mas ser crucificado por algo que você fez que alguém acha que foi errado. Mas se você não estiver pronto para o processo da cruz, você não está pronto para o chamado. Porque o processo da cruz é renúncia. Esvaziar de si mesmo, assumir a forma de servo, se fazer maldição para que haja uma justificação de outros. Em muitos momentos, quando nós estamos buscando glamour, nome, glória e honra, o Senhor está dizendo: eu estou te preparando para algo que é muito maior do que o que você espera. E o que me chama a atenção é que a Bíblia fala do arrogante, né? A arrogância é falta de quê? De humildade. E nós temos que ter cuidado, queridos, porque todos nós temos algo a aprender com as outras pessoas, mas às vezes as pessoas acham que porque ela está um grau acima, ela não precisa mais aprender com quem está embaixo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque se você não quiser descer do banquinho para aprender, Deus pode te descer. E às vezes a gente tem que recomeçar tudo de novo. E quando a gente para analisar o contexto bíblico, né, de deleite e prazer, nós vamos ver que muitas vezes está relacionado à vontade de Deus. Meu deleite, meu prazer dos homens de Deus. Sabe o que eu acho tremendo? Quem conhece a história de Davi? Qual era o maior sonho de Davi? Construir o quê? O templo, né? Mas aí Deus falou para ele: você não vai mais construir, porque você sujou suas mãos. Mas sabe o que eu achei lindo no homem segundo o coração de Deus? Para ele, tão pouco faz diferença quem vai erguer. Para ele, o importante é que seja erguido. Ele pega seu próprio dinheiro e oferta. Ele dá ofertas e ofertas. E a sua ação, ela contagia a todos. Os seus generais começam a ofertar, as pessoas começam a ofertar. Por quê? Porque o sonho dele era do templo ser construído. Se ia ser ele ou não, o sonho ia ser realizado. E alguma coisa que ele desejava muito, que ele tinha prazer que fosse executado, foi executado por outra pessoa. Mas ele conseguiu ter prazer naquilo. Meu Deus. Quando eu tenho um projeto, um sonho em Deus, tanto faz se vai ser eu ou se vai ser outro que vai erguer. O importante é que seja erguido. E eu vejo as pessoas: vou pôr meu projeto. Vem cá, se foi o Espírito Santo que te deu e outra pessoa executou, como é que eu vou dizer que algo é meu se ele foi me dado? E às vezes as pessoas querem pôr preço naquilo que nem é delas. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Se tem uma inspiração, foi ele que deu. Se tem um dom, foi ele que repartiu. E o que me chama a atenção é que esse prazer relacionado à vontade de Deus, lá no Salmo 37,4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. Ele vai demonstrar a ideia de encontrar prazer em Deus resulta em alimento com a sua vontade e a realização dos desejos mais profundos da nossa alma. O que me chama a atenção, queridos, é que a palavra de Deus, ela me ensina: pedistes e não recebestes. Por quê? Porque pedistes mal. Sim, mas a Bíblia não diz que tudo aquilo que eu pedi crendo eu vou receber? Ela não diz isso? Sim ou não? Mas ele lá nas epístolas vai dizer: essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se nos ouve, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fazemos. Sabe a que isso me arremete? Se eu estiver andando no propósito, se eu estiver conectado com ele, no propósito e no pedido, vai acontecer. Porque se eu pedir o que ele quer me dar, vai vir. E o que me chama a atenção é que, ainda que a palavra nem me chegue aos lábios, o Senhor já conhece. Tem coisa que eu nem preciso pedir, Ele já consegue.
E muitas vezes Ele vai conceder algo que é muito além do que eu pensei e do que eu pedi. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje? É muito bom estar no culto domingo. Mas e a vida de propósito durante a semana? E a vida de conexão durante a semana? Gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas, quando nos chamam, morre alguém, a pessoa tem desespero. Porque a vida dela é só vir para o culto domingo de noite. Ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de meditação, ela não tem uma vida de propósito, ela não tem uma vida de direcionamento de Deus. E aí, quando vem o dia mau, mas tem uma coisa que eu amo em Deus, sabe? Ele não faz nada sem revelar os seus profetas. Eu sei que vocês recentemente viram que eu passei por uma situação difícil. Fui encontrar com a minha filha chegou para mim e falou: pai, Deus me mostrou uma coisa. Eu falei: o quê? Ela falou: eu vi minha filha toda arrumada. E aí ela começou a compartilhar a visão que Deus deu para ela. E ela falou: Deus vai levar minha filha. E no dia que a neném nasceu, a bispa estava em casa, ela acordou e falou: amor, eu estou vendo uma nuvem aqui dentro de casa e essa nuvem está indo para o hospital. A neném vai nascer hoje. Quando ela chegou no hospital, a neném nasceu. Existe o choro? Existe. Existe a dor? Existe. Mas existe mais ainda o conforto de Deus. Eu tenho visto Deus fazer algo tão lindo dentro da minha família, gente. Ela chora com a saudade. No dia que ela saiu, ela falou: pai, eu falei: oi filha. Ela falou: você já viu que toda mãe está saindo com o filho nos braços que eu não estou? Falei: é, minha filha, mas Deus ele vai poder te dar muitos. É só confiar. De vez em quando eu pego ela chorando, né? Quando ela termina, ela fala: pai, eu estava chorando, mas eu quero confiar em Deus. Ele é que sabe o que é melhor, a gente não sabe o que iria acontecer. Eu quero confiar no propósito. Eu quero confiar no que Deus tem. Eu não sei se vocês estão sabendo, nós enterramos a sogra dela numa segunda-feira e 15 dias depois nós enterramos a neném. Mas eu digo para vocês, tudo o que aconteceu, Deus avisou. E é quando eu digo que não tem preço você ter uma vida de oração, você ter uma vida de propósito, você ter uma vida, queridos, buscando a direção de Deus. Bispo, o senhor Tarcísio só não chorou, não chorei. Mas o conforto de Deus ele vem imediato. Vem aquele sentimento de perda, mas em seguida vem a certeza do consolo. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é que muitos não estão preocupados com que propósito Deus nos chamou. Eu tenho andado em muitos lugares, as pessoas estão abandonando os seus chamados e abandonando o propósito, gente. Será que eu posso dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Eu vejo as pessoas às vezes louvarem e dizer: eu já não tenho mais, como é que eu vou dizer? Eu já não tenho mais vontade. Às vezes é fácil cantar, mas é difícil permanecer. Eu sei que muitos de vocês não podem estar aqui no meio de semana, mas a vida de oração, a vida de meditação tem que fazer parte da nossa vida. A vida de buscar a vontade de Deus, porque o próprio Jesus dizia: porém, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, como ela está na nossa vida? Como é que está a minha confiança em Deus? Porque em muitos momentos eu vou ver o ímpio prosperando, o ímpio não perde em nada, o ímpio está se dando bem e eu estou passando por situações difíceis. Mas lembre-se que o salmista diz: quando eu olhei para isso, meus pés quase escorregaram. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, quando eu saí do que eu estava comparando e entrei no processo certo, aí sim eu comecei a entender
que o ímpio não vai permanecer, mas que o justo herdará aquilo que o Senhor tem